Amém? Vamos orar? Amém? Vamos orar para que a gente já venha, enquanto os nossos irmãos entram, é o tempo deles entrarem, a gente já vai orando e consagrando esta live ao Senhor. Pai, primeiramente nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Até aqui o Senhor, ó Deus, nos conduziu, Senhor, até o final desta semana, Pai. Mais um dia, Senhor, de devocional para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Obrigada por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigada, papai, por tudo aquilo que o Senhor faz, que o Senhor está fazendo e o que o Senhor ainda irá fazer, Pai, em nós e através de nós. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que agora o Senhor ajuste as armaduras espirituais de cada filhinho teu, de cada filhinha tua, Pai, que já está aqui na live, aqueles que ainda vão entrar, aqueles, ó Pai, que passaram, mas que não permaneceram, peço que o Senhor também os alcance, que a sua graça seja derramada também sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Eu peço também que o Senhor venha aquietando as almas, tirando toda a preocupação, que o Senhor, em nome de Jesus, visite, Pai, o intelecto de cada um dos teus filhos nesta manhã, Pai. Tira todo embotamento mental, tira toda ansiedade, toda incredulidade, toda, papai, religiosidade cai por terra, em nome de Jesus. Que todo pensamento, Pai, todo pensamento, Senhor, que foi modificado, que foi codificado pelas trevas, em nome de Jesus, sejam agora, papai, desconectados, ó Pai, desta mente agora, em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, essa mente permeável, Senhor, totalmente pela água do Espírito, e que o Senhor lave, Senhor, em nome de Jesus, com o sangue do Cordeiro, fazendo com que eles tenham entendimento da palavra, fazendo com que eles tenham, Senhor, entendimento daquilo, papai, que o Senhor tem para revelar na profundeza dos teus mistérios, Pai. Em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai, nesta manhã, selando também nas regiões celestiais os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro, e amarrando e amordaçando com cordas de fogo todo principado, toda potestade, todo dominador da treva, tudo que veio, Senhor, para tentar trazer peso espiritual sobre esta live, para tentar bloquear o acesso da tua palavra às pessoas, para tentar fazer, Senhor, com que essas pessoas não acessem, Senhor, a live. Eu declaro que tudo isso, Senhor, está anulado. Nós quebramos, Pai, toda maldição, nós anulamos toda sentença demoníaca e nós amordaçamos todo o principado e potestade das trevas, Pai. É o que eu oro, Senhor, e entrego o controle e o domínio desta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Conduza conforme bem apraz, Pai. És o pastor presidente, és quem tem total pleno domínio e governo, Pai, não somente da live, como também da minha vida. Para isso, Senhor Jesus, passa uma tenaz nos meus lábios. Santifica, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, os meus ouvidos, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, entender a tua voz e receber o maná que nos cabe por direito e por herança nessa manhã. Derrama o espírito da sabedoria sobre os meus irmãos, Pai. Toca o intelecto deles e também, Senhor, sobre a minha vida. E derrama sobre nós, Espírito Santo de Deus, a palavra, Pai, o discernimento da palavra, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da revelação da palavra esteja conosco nesta manhã mais uma vez, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação sejam dados, amém, ao Cordeiro de Deus, em nome de Jesus. Bom dia, Maria Odete. Bom dia, Silvia. Glória a Deus, aleluia. Para quem está aqui de primeira vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Fátima, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo o nosso devocional, amém? Leitura do Antigo Testamento, livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos ler 1 Samuel 12 e 1 Samuel 13, amém? Glória a Deus. Bom dia, Rose. Bom dia, Rosilda. Glória a Deus. Gente, deixa eu só compartilhar algo aqui. O versículo que o Senhor me trouxe antes de eu começar a live. Deixa eu só pegar aqui para vocês, amém? Eu ia marcar aqui a passagem, a referência, mas eu acabei não marcando, mas eu vou ler aqui, amém? Eu acredito que pode ser resposta de oração para alguém. E o Senhor pede para me compartilhar, amém? Deixa eu só ver aqui, eu sei que é 1 Coríntios. Espera aí. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 9. Eu não sei se tem alguém aqui que pediu uma resposta para o Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui. Acredito que todos nós precisamos de respostas, né? Mas
o Senhor me trouxe esse versículo de uma forma muito pontual, amém? 1 Coríntios 12, versículo 9. Não, perdão, não é essa não. Não, esse não, peraí. É 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, versículo 9. Aqui. A palavra que o Senhor pede para me compartilhar antes da gente iniciar esse devocional é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu não sei se você acordou nessa manhã se sentindo fraco, se sentindo fraca, oprimida, abatida, sem ânimo de continuar a vida, muitas vezes, sem ânimo de você pegar suas coisas e sair para você trabalhar, sem ânimo de você continuar lutando, amém? Pelo teu casamento, pela tua vida sentimental, espiritual, financeira. Eu não sei o que te aflige, mas o que o Senhor pede para que eu te fale nesta manhã é exatamente isso. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente. O Senhor pede para te falar que a graça dele é suficiente para você. Amém? A graça dele, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Amém? A graça do Senhor te é suficiente, porque o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Às vezes você não está entendendo porque você está se vendo tão fraco, às vezes você não está entendendo porque você está se vendo tão abatida, mas eu quero dizer para você e liberar aquilo que o Senhor coloca no meu espírito. Tudo isso é necessário, amém? Para que a graça do Senhor seja vista em você e através de você, por onde você for. Às vezes você não está entendendo o momento que você está passando. Às vezes você não está entendendo o porquê que você está passando isso. Mas é para que a glória do Senhor seja aperfeiçoada em você e através de você. Depois que tudo isso passar, você vai começar a entender o porquê que ele permitiu você passar por tudo isso. Agora não vai fazer sentido, agora vai querer vir um espírito de revolta, agora vai querer você fazer com que Satanás vai querer com que você confronte, com que você debata e você queira entender o porquê que você está fazendo tudo certo e você continua da mesma forma. É para que a graça do Senhor venha se aperfeiçoar. O poder de Deus, na verdade, venha se aperfeiçoar em você. A graça do Senhor é suficiente, meu irmão. Amém? A graça do Senhor sobre a sua vida é suficiente. Não tem nada que você precise mais do que a graça do Eterno. Amém? Glória a Deus. Agora vamos começar o devocional. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1. A palavra final de Samuel. Então Samuel reuniu todo Israel e lhes declarou: Eis que vos atendi em tudo que me pedistes, e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante será o rei que marchará à vossa frente. Já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. A quem tomei um único boi ou jumento? A quem defraudei e a quem oprimi? De quem tenho recebido presentes a fim de que finja não ver a injustiça? E eu vos restituirei. Todo o povo, no entanto, exclamou: Tu não nos defraudastes, nem nos oprimistes, e de ninguém tiraste coisa alguma. E Samuel lhes afirmou: Yahvé é testemunha contra vós, e o seu ungido é igualmente hoje testemunha de que não achastes culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu: Sim, ele é testemunha. Então Samuel declarou aos israelitas: O Senhor designou Moisés e Arão e libertou os vossos pais, fazendo-os subir do Egito. Agora, pois, permanecei aqui mesmo, para que eu entre em juízo diante do Senhor, relativamente a todos os atos de justiça do Senhor, que ele realizou por vós e para vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito, e os egípcios os oprimiram, e os vossos pais clamaram a Yahvé, ele vos enviou Moisés e Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito e estabeleceu nessas terras. Vossos antepassados, contudo, se esqueceram de Yahvé, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus,
como também nas mãos dos reis de Moabe, as quais lutaram contra eles e os venceram. Então o povo clamou e suplicou pelo socorro de Yahvé. O Senhor confessando, ó Deus, vamos lá. Então o povo clamou e suplicou pelo socorro de Yahvé, o Senhor, confessando, ó Deus, pecamos por ter abandonado o Senhor e prestando culto ao Deus Baal e a Deus Asterote e de seus postes sagrados. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e nós te serviremos. Então Yahvé enviou Gideão, Sansão, Baraque, Jefté e Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos de Israel, que vos rodeavam, e puseste a habitar em terra de paz e segurança. Apesar de tudo, quando vistes Naás, reis dos Amonitas, marchar contra vós, rogaste-me, não, é preciso que um rei governe sobre nós. No entanto, Yahvé vosso Deus é vosso rei. Sendo assim agora, aqui está o rei que escolhestes, aquele que vós mesmos pedistes. O Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e atenderdes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que governam sobre vós servides a Yahvé vosso Deus, então tudo vos irá bem. Todavia, se não obedecerdes a Yahvé, se não revoltardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei. Ainda uma vez olhai e vede o grande prodígio que Yahvé realiza diante dos vossos olhos. Não é agora a época da colheita do trigo? Pois bem, rogarei a Yahvé, e ele fará trovejar e chover, a fim de que venhas reconhecer com toda clareza como foi grave o pecado que cometestes contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou Yahvé, e ele fez com que viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. Todo o povo suplicou a Samuel, intercede por nós, teus servos, a Yahvé, teu Deus, para que não morramos, porquanto sobre todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Contudo, Samuel declarou ao povo, não temais. É verdade que cometeste um grande erro. Somente não vos afasteis de Yahvé, mas servi-o com todo o coração. Não apostateis para vos entregardes a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio podem proporcionar, porquanto nada são. Certamente Yahvé jamais desamparará seu povo em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Tão somente temei ao Senhor e sirva-no fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós. Porém, se insistirdes em praticar o que é mal, vós e o vosso rei serão exterminados. Amém? Então vamos lá, paramos aqui, lemos o capítulo 12. Então aqui o que Samuel falou foi o seguinte, ele aqui tomado do poder do Espírito Santo de Deus, amém? Com a presença do Senhor, ele veio alertar o povo, que o povo tinha pedido por um rei e o Senhor foi lá e deu o rei, acatou a vontade do Senhor, acatou a vontade do povo, dando um rei. Mesmo com o povo pecando, mesmo com o povo falando, não reconhecendo, Deus, ele vai lá e ele dá exatamente aquilo que a gente pede. Amém? As consequências, elas virão, mas o Senhor, ele cumpre aquilo que é desejo do nosso coração. Aqui a gente precisa ver uma coisa, povo de Deus. Quando você se move debaixo do Espírito Santo de Deus, tudo que sai da tua boca vai acontecer. Tudo que sai da tua boca, seja ela palavra de maldição, ou seja ela palavra de vida, vai acontecer. O que eu quero dizer aqui é, cuidado com as intenções do teu coração. Cuidado com aquilo que você pede para o Senhor. Cuidado com aquilo que você deseja no teu espírito. Porque a partir do momento em que você entrega a vida para Cristo, Cristo habita em você. O Espírito Santo de Deus é liberado sobre a sua vida. Talvez você ainda não foi ativado nos dons do Espírito, mas o Espírito Santo de Deus está sobre você.
Todas as vezes em que você abrir a sua boca para falar qualquer coisa, Deus vai fazer aquilo se cumprir porque Ele é Deus. Portanto, tenha maturidade e sabedoria para que você saiba liberar palavras de vida e não de morte, para que você saiba transformar, em nome de Jesus, o ambiente onde você está, para que você venha abençoar a vida das pessoas. Aqui Samuel, ele trouxe um alerta. Amém? Ele falou, olha, vocês pediram por um rei. Mesmo que o coração de vocês se voltaram, o Senhor foi lá e atendeu, porque vocês se perderam no meio do caminho, porque vocês clamaram, vocês não reconheceram aquilo que Deus fez por vocês, e o Senhor reconhece, mesmo vocês não reconhecendo, o Senhor foi e atendeu o desejo do coração de vocês. E aí depois, mesmo o povo não se arrependendo, Deus trouxe o quê? Uma consequência, Deus trouxe um alerta. Ele falou o quê? Vamos ler aqui de novo. Versículo 17. Não é agora a época da colheita do trigo? Pois bem, rogarei a Yahvé e ele fará trovejar e chover, a fim de que venhas a reconhecer com toda a clareza como foi grave o pecado que cometeste contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou Yahvé e ele fez com que viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. Esses dois versículos aqui, eu quero que você guarde muito bem eles. Você tem poder e autoridade para você declarar chuva e chover. Você tem poder e autoridade de declarar que uma situação seja transformada e ela seja transformada de verdade. Você tem poder e autoridade para declarar que uma enfermidade bate em retirada e ela vai bater em retirada. O que você precisa fazer para fluir, amém? Nesse grande nível do sobrenatural de Deus, é pedir o quê? Perdão pelos seus pecados, perdão pelas suas falhas, se santificar e entender que só existe um rei e um Senhor, que é o Deus vivo de Israel. Para você não se contaminar, para você não buscar em outras fontes, para você parar de andar com dualidade, para você parar e deixar a falta de fé de lado, a incredulidade de lado. Povo de Deus, o mesmo Espírito Santo que veio sobre a vida de Samuel aqui, que veio sobre a vida de Elias quando fechou o céu, que fez descer fogo consumindo, amém? Ali a oferta de Elias contra Baal, é o mesmo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, com Jesus, quando ele mandou o mar se aquietar, é o mesmo Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito. É o mesmo. Você só precisa destronar os outros deuses e os reis que você tem levantado dentro de você, que estão impedindo esse espírito de fluir com limpidez dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família. Povo de Deus, o Senhor Deus, Ele quer fazer sinais, prodígios e maravilhas em você e através de você. Dentro da tua casa, dentro da tua família, no ambiente onde você está. Mas o maior sinal e maravilha que ele quer fazer é te santificar. É fazer com que você venha fazer o quê? Tirar reis e rainhas que estão tomando o lugar de Deus na sua vida. Às vezes, esses reis e rainhas não são pessoas, mas são sentimentos. Quais são os sentimentos que muitas vezes têm te dominado? Será que você tem se sentido impotente diante de alguma situação? Será que você está sendo ali consumido por um sentimento de tristeza constante? Será que você está sendo consumido por um sentimento de derrota? Será que você está sendo consumido por um sentimento... Eu não sei qual é o tipo de sentimento que está dentro de você. Mas o que o Senhor me fala é, destrona os sentimentos. Sentimentos malignos, sentimentos que estão paralisando o fluir do Espírito sobre você e através de você. Peça para o Senhor trazer equilíbrio. Peça para o Senhor, em nome de Jesus, trazer a fluidez do Espírito e a totalidade da presença dEle sobre você. Ele quer que você dê ordem, amém? Para uma situação, e essa situação, ela venha acontecer.
Você liberar a vida e a vida fluir. Você falar para um paralítico anda e o paralítico andar. Você falar para um surdo ouvir e o surdo ouvir. Você falar para um cego enxergar e o cego enxergar. Gente, isso é fichinha para Deus. Isso é fichinha para Ele. Para Ele isso não é nada. Ele sustenta o mundo na palma das mãos. Ele colocou divisão entre todas as águas. Então, isso que ele tá liberando sobre a minha vida e sobre a tua vida é fichinha. Ele quer que você venha destronar tudo isso que está contaminando o teu espírito, tudo isso que está contaminando, na verdade, a tua alma, porque o nosso espírito não se contamina, né? O que contamina é a alma. Tudo isso que está contaminando a sua alma, ele quer que seja destronado para que haja fluidez do espírito dele sobre você e através de você. Para que você use a sua boca e libere bênçãos. Porque o Senhor me mostra pessoas que têm usado a boca para trazer maldição. E não é maldição somente para outra pessoa, mas para a própria vida. A pessoa fica se amaldiçoando, declarando que ela não é nada, que ela não é capaz. Talvez porque você escutou isso a sua vida inteira, a sua infância inteira. E eu quero falar para você que isso é uma mentira de Satanás. Você é uma pessoa valiosa, você tem valor, amém? Você tem valor para Deus. Você foi comprado com alto preço, preço de sangue, sangue vertido na cruz. Não deixa Satanás ficar enchendo o seu ouvido com lixos, que são mentiras a respeito de você. Você pode ter pecado, você pode estar pecando agora, mas o Senhor, Ele te perdoa. Faça, amém? Exatamente como Samuel instruiu aqui o povo. Ele te perdoa por você ter colocado outros reis e rainhas na sua vida. Ele te perdoa. Ele só quer que você se arrependa e que você ande de acordo com a vontade dele. Se você fizer isso, tudo te irá bem. Se você se arrepender disso, tudo vai acontecer bem para você. Vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Agora, se você decidir ainda ficar andando atrás de outros deuses, não destronar os senhores que tem dentro da tua vida ainda, sentimentos que ainda fazem parte de você que não devem, aí as consequências vêm, porque Deus, ele é justo. Porque ele é um pai que ele ama abençoar, mas ele também é pai que ele também ama corrigir. E ele não vai poder derramar bênção sem correção, porque senão ela se torna uma maldição. Bênção sem correção, ela se torna maldição. Por que uma bênção sem correção se torna uma maldição? Porque uma pessoa que não foi corrigida, quando perde uma bênção, ela vai entrar dentro de uma bênção que ela não está preparada para viver, ela vai entrar dentro de um ambiente ali, muitas vezes, de pecado. Qual que é esse? O ego, orgulho, soberba, e vai fazer com que ela se perca em meio àquela bênção. Então, Deus não vai te dar uma bênção sem você ser corrigido. Porque ele sabe que você vai se perder com aquilo. Porque ele sabe que você não está preparado para viver aquilo tudo que ele tem para você. Então, o que o Senhor quer nessa manhã é que você se arrependa. Não importa se você tem outros deuses, ele quer que você se arrependa. Não importa se você, amém, cultuou, se você ainda está cultuando, se existem sentimentos que estão duelando entre o espírito e esse sentimento, ele só quer que você se arrependa. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de você colocar tudo isso aos pés da cruz de verdade. Mas é lançar nos pés da cruz e não pegar mais. Porque o Senhor mostra pessoas que lançam certos tipos de coisa na cruz e depois vai lá e toma de volta. E entenda, uma vez que foi colocado na cruz, foi crucificado na cruz. Não pode mais voltar. E tem gente que pega e tem colocado sentimentos, situações, pecados, coisas que estão duelando com o Senhor, coloca na cruz, depois vai lá e tira de novo. Aí tipo, hoje eu coloco, daqui a pouco eu preciso de novo. Não, você não precisa. A graça do Senhor te é suficiente. A graça do Senhor te basta. A graça do Eterno te basta, ela é suficiente, real, para todo sempre. Não faça o caminho de volta do pecado. Faça o caminho de volta do arrependimento do pecado. Mas está cheio de gente que está fazendo o caminho de volta para o pecado. Amém? Vamos lá, capítulo 13. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel.
E quando estava no segundo ano do reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micamas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar o chofar, a trombeta, conclamando o povo à guerra. Que ouçam todos os hebreus. Então todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelitas. E por esse motivo, todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelitas com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numeroso como a areia das praias e do mar. Eles subiram e acamparam em Micamas, ao oriente, a leste de Bet-Aven. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus já atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Sacrifícios reprováveis. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam de outra parte que tu não chegavas no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micamas. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que lhe replicou-lhe Samuel: agistes como um insensato. Tu não obedeceste à ordem que Yahvé, o teu Deus, te dera. Se tivesse obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre, todo o Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem, segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé lhe havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul, ao encontro dos guerreiros, e foi a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele e a tropa, e eram formada por cerca de 600 homens. Povo de Deus, vamos lá. A gente viu aqui que Saul perdeu o trono por conta do quê? Ele não confiou no Senhor. Saul teve o trono dele arrancado das mãos dele porque ele não era um homem que confiava plenamente no Senhor. Não era um homem que iria obedecer a palavra de Deus independentemente da situação que fosse. Aqui, ele tinha uma palavra. Deus já tinha alertado no capítulo anterior que se o rei e o povo obedecesse ao Senhor em tudo, iria dar tudo bem. Essa palavra ela é real sobre a minha vida e sobre a tua vida até os dias de hoje. Entenda, o Antigo Testamento, tudo que está escrito aqui não foi anulado. Não cai nessa de que, a gente, por que estuda o Antigo Testamento se a gente vive na Nova Aliança? Cristo em nenhum momento veio anular anular a Antiga Aliança, anular as leis, muito pelo contrário. Até os dias de hoje, se você for obediente ao Senhor, tudo lhe dirá, tudo vai bem, tudo. Se você for obediente ao Senhor, não tem como nada dar errado na tua vida. As coisas só dão errado para mim e para você porque a gente não é obediente.
Porque se a gente faz as coisas exatamente como Deus pede para a gente fazer, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele vai querer fazer com que a gente sofra? As coisas só dão erradas na nossa vida porque nós mudamos o plano de Deus. Porque nós não estamos alinhados com a vontade plena, verdadeira e genuína dele. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Porque às vezes a gente se vê como Saul. Ai, mas o povo está me abandonando. Ai, mas quem estava comigo não está mais comigo. Mas agora eu fui mandado embora do serviço. Mas agora eu perdi isso. Mas agora me rebaixaram de cargo. Eu não sei. E aí a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes você não entende que você perdeu o teu emprego também faz parte do propósito de Deus. Às vezes você não entende que as coisas estarem dando errada na tua vida também é propósito de Deus. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. O povo quer ter vitória, quer ter bênção, quer andar na plenitude do Deus vivo de Israel. Em nome de Jesus, seja obediente. Seja obediente. Seja obediente. Gente, é obediência. Não existe nenhuma fórmula mágica. Não existe nada que é sobrenatural. É só ser obediente e ponto final. É só você não tentar dar o seu jeitinho, como Saul deu. Ele ficou com medo, ele não acreditou na palavra, ele não acreditou naquilo que Deus tinha dito para ele através da vida de Samuel. Se o teu povo e o teu rei forem obedientes em tudo a mim, não adorarem a outros deuses, vocês serão abençoados e tudo lhe irá bem. Mesmo que o povo, mesmo que os guerreiros tivessem abandonado Saul, Deus ia dar vitória para Saul. Deus ia dar vitória para ele, mas ele não acreditou. Às vezes você está se apoiando ao que os seus olhos carnais estão vendo. Às vezes você está deixando, amém, a sua incredulidade falar mais alto e você não está vendo o agir de Deus. E você está deixando as bênçãos do Senhor escorrer pela palma das tuas mãos porque você não está sendo obediente, porque você está sendo temoroso. Está tendo medo, não é para ter medo. Não precisa ter medo. Deus já liberou anjos, arcanjos, serafins, querubins, todos os anjos, para te proteger, para te guardar, para te blindar. Saul só perdeu aqui o trono dele porque ele não foi obediente. Porque ele não esperou Samuel para fazer o sacrifício. Ele achou que ele poderia ir lá e fazer. Às vezes você está achando que você pode ir resolver esse problema da sua vida sozinho. Espera, a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor é suficiente sobre a sua vida. A graça do Senhor é o que nós precisamos todos os dias. Não age precipitadamente. Em nome de Jesus. Versículo 16. A fraqueza militar de Israel. Saul e seu filho Jonatas e a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Micmas. O comando de ataque partiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Ofra, nos arredores de Sual. O outro grupo tomou a direção de Bet-Horon, e o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiraça de onde se pode observar o vale de Zeboim diante do deserto. Naquele mesmo tempo, não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por este motivo, todo israelita que tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar aos seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Micmas. Capítulo 14. Jonatas vence os filisteus. Um dia Jonatas, filho de Saul, ordenou o seu jovem escudeiro: Vamos atravessar
Vamos, atravessemos até o posto avançando do exército filisteu, que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre seu intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Gibeá e Migron. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre as quais Aias, que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Javé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e do outro um pico grande da rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozés e o outro Sene. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ainda ao sul, rumo ao Geba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: Vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Javé de nos dar a vitória, quer sejamos muito ou poucos. Aqui Saul, ele já tinha perdido um pouco daquele espírito que ele tinha recebido lá, quando ele encontrou a confraria de profetas. Mas Jonatas não. Jonatas, ele sabia. Jonatas, ele foi fiel até o fim. Saul se perdeu, que a gente vai ver aqui no decorrer da leitura, mas Jonatas não. Jonatas, ele sempre teve a certeza de que Deus é Deus. De que se a palavra de Deus foi liberada sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre a tua vida, a palavra de Deus vai se cumprir. Readirguiu-lhe seu pajem: segue a inclinação do teu coração. Eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Então vamos lá. Versículo 8. Ao que Jonatas afirmou: eis que faremos o que faremos. Partiremos na direção deles de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais até que fiquemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem, sube até nós, então subiremos, porque é sinal de que Javé nos dará vitória e nos entregará em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhava: sube até aqui, pois temos algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Javé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Em seguida, Jonatas escalou um desfiladeiro, engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens, e uma área correspondente à metade do terreno arado por uma junta de bois em um dia, ou seja, cerca de 90 metros quadrados. Isso daqui mostra para mim e para você, povo de Deus, que quando você confia na palavra, que quando você sabe que Deus é Deus sobre a sua vida, não importa se você está sozinho ou se você está com alguém. Deus é Deus para se fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Você só precisa ter um coração obediente e voltado para o Senhor. Jonatas, ele tinha esse coração. No entanto, que depois ele se tornou o melhor amigo de quem? De Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vocês conseguem entender que Deus sempre vai linkar você a pessoas que têm a mesma visão que você? Deus sempre vai fazer com que você faça alianças com pessoas que tenham a mesma visão. A mesma visão. Deus vai fazer com que você se alinhe com pessoas, que você ande com pessoas que carregam o mesmo propósito. Primeiro começou com o escudeiro de Jonatas. O escudeiro disse para ele: faça aquilo que estiver em teu coração. Porque o meu coração é com o teu coração. Jonatas, ele tinha um coração muito bom. Jonatas, ele era um homem bom. Saul não era bom? Ele era. Mas Saul se perdeu, mas Jonatas não. No entanto que depois, quando Jonatas, a gente vai ver lá na frente,
Depois, quando Davi, amém, é ungido a rei, e quando Jonatas descobre que ele vai ser rei, Jonatas não fica com raiva de Davi. Porque ele tem o mesmo coração que Davi. O que eu estou querendo dizer aqui, povo de Deus, é o seguinte: um coração obediente, um coração que sabe a vontade de Deus, que acredita na palavra de Deus, vai ter vitória. Vai ter pessoas que lutam e pelejam com ele, qualquer tipo de guerra. Deus não junta pessoas, Deus une propósitos. Deus não une pessoas aleatoriamente, Deus une propósitos. Deus une pessoas que seguem a mesma visão, que se movem pelo coração de Deus. Versículo 15. Deus entrega a vitória a Israel. Então o terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. Os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens: fazei a chamada e verificai quem dos nossos que está ausente. Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aias: trazei a arca de Deus e o efode, colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o efode. Todavia, quando Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: deixe por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Olha o que uma pessoa posicionada, olha o que uma pessoa que confia no Deus vivo de Israel é capaz de fazer simplesmente por conta do posicionamento. Jonatas matou 20 junto com o escudeiro. Mas Deus se encarregou de fazer a guerra, de lutar a guerra por eles. Deus trouxe confusão ao arraial do inimigo. A gente leu lá atrás que eles não tinham, o povo de Israel não tinha nenhuma arma. Porque o povo filisteu era um povo muito inteligente. Eles fizeram isso de forma proposital. Eles não ensinaram o povo de Israel a fazer armas. Por quê? Eles sabiam que Deus era Deus e que se aquele povo soubesse fazer arma, eles já eram um povo que tinha muito poder vindo do Deus vivo de Israel. Imagina eles com armas. Então eles fizeram o quê? Nós precisamos deixar esse povo subjugado a nós, que quando eles precisarem de armas, é a gente que vai lá e vai afiar. Para eles não se tornarem mais fortes do que eles já são. Então, no capítulo anterior, a gente viu que eles não tinham nenhum tipo de arma. Era praticamente impossível numa batalha. Amém? Meu Deus, peraí, gente, deixa eu só liberar aqui. Ai, gente, esse TikTok. Aí. Era praticamente impossível numa guerra você vencer alguém sem nenhum tipo de arma. Mas olha como que Deus é maravilhoso. Pelo posicionamento de Jonatas, pela fidelidade de Jonatas, pela fidelidade do escudeiro dele, eles foram lá. Deus fez com que os próprios filisteus se atacassem uns aos outros com as próprias espadas. O que eu estou querendo dizer aqui, o que Deus está querendo dizer aqui nessa passagem é: Deus é quem luta as suas guerras. Às vezes você não está tendo as armas suficientes agora. Às vezes na sua cabeça você não sabe como lutar. Às vezes na sua cabeça você não sabe como que vai acontecer. Mas quem luta por você é Jesus. O Deus de Israel, o general, é ele que vai lutar por você. Ele traz confusão ao arraial do inimigo. Declare isso. Você está vendo que a sua vida está uma bagunça? Você está vendo que as coisas não estão acontecendo? Declara, é bíblico. O que eu ensino para vocês na oração, povo de Deus, é Bíblia, é Bíblia pura, não tem nada de achismo humano. Senhor, eu declaro confusão no arraial do inimigo agora.
Pai, em nome de Jesus, aonde tiver um espírito maligno querendo trazer morte, querendo trazer maldição, querendo trazer contenda, querendo trazer miséria, querendo trazer enfermidade, querendo trazer destruição para dentro do meu lar, para dentro da minha casa, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que traga confusão no arraial do inimigo. Assim como o Senhor fez no passado, o Senhor faz nos dias de hoje. Amém? Vamos lá. Amém. Gente, Deus sabe de todas as coisas. Jonatas era um homem muito bom. Amém? Jonatas, ele era um homem segundo o coração, ele tinha um coração muito bom. Mas por que Deus não escolheu Jonatas? Por conta do pai. Porque o pai não foi fiel. E porque Cristo precisava vir da tribo de Judá. E Davi veio da onde? Da tribo de Judá. Então precisava se cumprir a profecia, precisava se cumprir isso. Amém? Mas também não aconteceu por quê? Por conta do posicionamento de Saul. Saul não foi fiel. Então o trono, a gente sabe que a monarquia, ele é passado de geração para geração. OK? Deus não podia ir contra a palavra dele. Ele não podia deixar no trono um filho de uma pessoa que foi infiel. Por isso que ele não escolheu Jonatas. Ele escolheu Davi, porque Davi faz parte da linhagem daquele que veria o Messias, que a gente leu desde lá do início. Amém? Mas aí, senão a gente entra em outra história aqui. Vamos lá. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para se reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se emboscaram nas montanhas de Efraim, tendo notícia dos que filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Assim, o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Versículo 24. Ordem irrefletida de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhe havia imposto um juramento ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observavam o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temiam o juramento que se haviam comprometido. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel, e logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos expôs esse juramento, maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre o seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo tivesse tido comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Vamos lá. Um ponto aqui. Gente, eu não sei se tem alguém aqui que é intercessor, eu não sei se tem alguém aqui, independente disso é qualquer coisa. Eu quero falar algo aqui para vocês. Você nunca vai para uma batalha sem comer nada. E agora eu vou falar de batalha de guerra espiritual, de batalha espiritual. Você que tem chamado de libertação, você que tem, às vezes, um ministério vai ter, né? Tem aí um ministério de libertação na tua igreja. Deus vai fazer com que você abra um ministério de libertação para você. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o que o Senhor pede para mim te falar é: ninguém faz uma libertação em jejum, ok? Ninguém vai fazer uma libertação e ministrar, principalmente se for mais de uma pessoa, em jejum. Não tem como. Ninguém vai para a guerra com fome.
Ninguém vai para a guerra com fome. Por quê? Porque o teu corpo está fraco. E é uma batalha espiritual. Toda vez que você faz libertação, parece que você levou uma surra. O seu corpo todo dói. Parece que você entrou dentro de uma máquina de moer cana e você saiu só o bagaço do outro lado. Bom dia, Damião, a paz. Você saiu só o outro bagaço. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, povo de Deus, tenha muita maturidade, sabedoria e discernimento. Amém? Quando você for fazer a obra do Senhor. Não cai nessa, amém? Em nome de Jesus, de você sair fazendo as coisas quando você estiver de jejum, sem comer nada. Você não vai ter força física aliada com a espiritual para você derrotar o inimigo. No entanto, que Cristo, o próprio Cristo, ele fez a multiplicação dos pães, porque ele sabia que aquele povo não iria suportar, iria sucumbir pelo meio do caminho. Porque era muito tempo andando, era muito tempo peregrinando para a pessoa ficar sem comer. O que eu estou querendo dizer aqui é, Michele, mas é um exemplo. A gente vai fazer o jejum de 70 dias. Dentro desse jejum de 70 dias, eu vou ter uma libertação dentro da igreja. Você vai fazer. Mas você vai fazer o quê? Você vai... deixa eu explicar aqui, gente. Vamos lá. O senhor está pedindo para me explicar algo aqui. Para quem vai fazer o jejum de 70 dias? Gente, são 70 dias. São 2 meses e 10 dias de jejum. O meu jejum, ele vai ser um jejum bem puxado. Ok? O Senhor já me pediu, então, o meu jejum vai ser um jejum de 23 horas de jejum. Eu só vou fazer uma refeição por dia. Vai ser apenas uma refeição. Esse é o meu jejum. O meu. O de vocês vão fazer de acordo com aquilo que o Senhor pedir para vocês. O meu, o Senhor está pedindo para mim fazer dessa forma. Então, eu só vou fazer uma refeição no dia e o resto do dia eu vou passar com líquido. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês. Se por acaso Deus pedir e vocês quiserem vir, né, nessa mesma pegada comigo, coloquem mel no jejum de vocês. Por que o mel? Porque o mel literalmente ele faz com que você tenha as suas forças revigoradas e ele é saudável. Porque ele dá glicose, ele dá energia, né? É um açúcar, então dá energia dentro do teu corpo. E você se sente saciado. E mel, ele é algo espiritual. Então ele vai ativar também os seus sentidos, ele ajuda também nos seus sentidos espirituais. Então vamos lá, para você que vai fazer o jejum de 70 dias. E aí você fala, mas eu faço parte da intercessão e vai ter um culto de libertação na minha igreja. Você vai fazer um acordo com o Senhor. Você vai pegar e vai falar, Senhor, dentro deste período de 70 dias, eu vou fazer este jejum. Um exemplo, vou usar o meu exemplo. De 23 horas de jejum, só que, Pai, eu vou deixar o mel, porque quando eu precisar, Senhor, ministrar, eu vou poder tirar a energia necessária para ir para a batalha. Porque uma pessoa que não tem força física, ela não suporta fazer uma ministração de libertação. A pessoa que está sendo liberta é ótimo. Para a pessoa que vai ser liberta, é sensacional estar de jejum. Aliás, a gente indica, esteja de jejum. Porque você já está limpando a carne, você já está colocando a alma no lugar onde ela tem que ficar. Agora, para quem vai ministrar a libertação, não. Você precisa estar forte. Não se vai para a guerra de jejum. Primeiro, a força de um demônio é sobrenatural. Eu já vi pessoas endemoniadas levantarem uma geladeira com uma mão. Para vocês terem ideia da força. Em que o cara tinha quase 2 metros de altura e precisou 5 negros segurar ele e ele levantava do chão. Você acha que uma pessoa que está de jejum consegue segurar? Mesmo que você amarra, mesmo que você amordaça os demônios, mesmo que você dê ordem para ele ficar lá quieto. Povo de Deus, jamais caiam nisso de você ir fazer uma libertação, de você... Isso eu estou falando para quem tem chamado de libertação, para quem faz muita libertação.
Amém? É óbvio que se acontecer de uma pessoa endemoniar ali e você tiver de jejum, tá tudo bem. Mas eu estou falando para aquelas pessoas que têm esse chamado, porque o Senhor, ele está habilitando pessoas aqui, tem pessoas que têm esse chamado, que têm o trabalho de libertação e fazem muitas libertações. Então, para você que tem esse chamado, que você trabalha com isso, que o seu chamado é expulsar a capeta dos outros, jamais faça uma libertação em jejum. Porque você não vai ter força. Não vai ter força. E a gente precisa ter sabedoria, discernimento. O povo aqui estava totalmente fraco, enfraquecido, por falta de maturidade de Saul. Qual é o guerreiro que passando fome, um guerreiro que não tem alimento, vai ter força física para ir lá e derrotar alguém? Não vai ter como. Não vai ter como. É por isso que o Senhor nos dá estratégia. Amém? É por isso que o Senhor, tudo, o jejum que para você que trabalha com batalha espiritual, para você que quer, né, crescer espiritualmente, tudo o Senhor, ele é estrategista. As coisas não são assim, tipo, magic click, jejua hoje, acontece amanhã, não. Deus, ele é estrategista. A gente tem visto isso no decorrer da leitura da palavra. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus, ele tem estratégia para tudo. Para tudo. E tá cheio de gente que vai para a batalha, que vai para a guerra, sem se posicionar. Tá cheio de gente que começa a orar e interceder pelos outros, sem nem se revestir. Tá cheio de gente que pega a luta de outras pessoas e não sabe nem se Deus está mandando você orar. A gente tem que ter sabedoria. Às vezes a vida da pessoa tá de boa, aí a pessoa pega e vai orar por alguém e a batalha começa a acontecer dentro da casa da pessoa e a pessoa não entende por quê. Você perguntou para Deus se era para você orar? Você se revestiu? Você se limpou depois da oração? Gente, não sai dando uma de Highlander Gospel, não. Satanás, ele vem com os 2 pés no peito. Você pode ter a autoridade que for, mas tudo tem que ser debaixo do quê? Da obediência, do comando de Cristo. Da obediência no comando de Cristo. Amém? Então vamos lá. Versículo 31. Eu não entendia porque quando faço jejum ficava no nervoso mesmo orando muito. Gente, é normal. Todo jejum que você for fazer, a primeira coisa que vai acontecer, principalmente para quem nunca fez, que começa a fazer, vai vir uma ira que você não sabe de onde que vai vir a ira, que vai vir um nervoso, tudo te irrita, tudo que sabe, parece que é uma coisa, tudo é o extremo. Por que que isso acontece? É de forma proposital, para que você desista do jejum, para que você peque, para que você fale palavras que não é para você falar. E aí o que acontece? Na maioria das pessoas, as pessoas acabam desistindo. Mas por que que isso acontece? Porque uma das primeiras coisas que é quebrada dentro do jejum é exatamente esse espírito de ira, é esse espírito de nervosismo, falta de domínio próprio. Isso é as primeiras coisas que são quebradas dentro de um jejum. Amém? Vamos lá, versículo 31. Falta ritual cometida pelo povo. Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus lutando desde Micmas até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos e esfomeados. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos como despojos de guerra e comeram a carne das ovelhas, bois e bezerros, e de qualquer maneira com sangue. A notícia chegou a Saul nestes termos: o povo está cometendo pecado contra o Senhor, porque está comendo sangue. Então ele determinou: fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos no meio do povo e dizei: traga cada um o seu boi e a sua ovelha. Vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam à imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor e foi este o primeiro altar que ele construiu. O povo salva Jonatas. Ordenou Saul, desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até o romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam: fazer tudo o que parecer bem.
Contudo, o sacerdote sugeriu: melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul aqueceu e pediu o conselho de Deus: descerei para perseguir os filisteus ou entregá-los nas tuas mãos de Israel? Entretanto, neste dia não houve resposta. Nem sempre que você perguntar para Deus aquilo, se você deve fazer aquilo ou não, você vai ter resposta imediata. Então Saul ordenou: aproximai-vos todos vós, chefes do povo, examinai bem em que constituiu a falta cometida por vós neste dia. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim, ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. Em seguida, declarou Saul diante de todo Israel: ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro. E o povo respondeu a Saul: faz o que parece ser certo. Saul então exclamou: ó Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Senhor, Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante a Urim e o Tumim apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida, Saul determinou: lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: conta-me o que fizeste. Jonatas replicou: eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Todavia, estou pronto para morrer. E Saul concluiu: que Deus me castigue com todo o rigor caso você não pague com a morte, Jonatas. Os soldados, contudo, intercederam por Jonatas junto a Saul, argumentando: Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo da cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas e ele não foi executado. Saul deixou de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar à sua terra. Resumo do reinado de Saul. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que o enviasse, o seu exército saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daquele que o saqueavam. A família de Saul. Saul teve 3 filhos homens: Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova Mical. A sua esposa chamava-se Aionã e a filha de Aimás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada sobre os filisteus. Todos os bravos valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para o seu exército. Amém? Glória a Deus. Povo de Deus, que em nome de Jesus, a gente venha ser, amém? Temente e obediente como Jonatas. Valente como Saul, mas obediente como Jonatas. Valente no Saul em todo o tempo, porque a gente viu que Saul, mesmo sendo valente, ele ficou ali preso no meio do medo e ele fez o que não era de agrado do Senhor. E às vezes isso acontece comigo e com você. Mesmo a gente sendo valente, a gente às vezes ainda fica no meio ali, né? Tem situações em que a gente tem medo e a gente desobedece o Senhor por conta do medo. E que o Senhor quer que a gente confie cegamente nele. Cegamente nele. Confia no Senhor. Confia no Deus vivo de Israel. Ele jamais vai fazer, amém, com que os seus pés venham se perder. Ele jamais vai fazer com que os seus pés venham, amém, cair em lugares que sejam de dor. Apenas confia, seja obediente. A graça dele é suficiente para mim e para você. A graça dele é suficiente para mim e para você. Tenha sabedoria em todas as coisas que você for fazer. Tenha discernimento em todas as coisas que você for fazer. Em todo o tempo todo. Não se perca.
Não se perca em meio às coisas que você tem sentido, em meio aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, às situações que são colocadas diante de você. Deus vai colocar pessoas que têm a mesma visão que você, que se movem pelo mesmo propósito. Deus, ele vai alinhar, ele vai fazer alianças, ele vai alinhar todas as coisas. Mas para isso você precisa estar sensível ao Espírito. Para isso você precisa ouvir a voz do Cordeiro, para isso você precisa sentir o Cordeiro verdadeiramente e não se deixar contaminar com as coisas deste mundo. Ser obediente até o final. Ser obediente até a morte, como Cristo foi. Senhor, eu vou te obedecer. Custe o que custar, doa o que doer. É sim para o Senhor, independentemente de qualquer coisa. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esta live, para encerrarmos, Senhor, a nossa semana de devocional. Eu peço que o Senhor continue falando, Pai, no profundo, no oculto e no secreto de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Que o Senhor continue ministrando, Senhor, o coração deles. Que a verdade do eterno continue sendo escrita, Papai, nas tábuas dos nossos corações, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, hoje, toda a incredulidade, toda a religiosidade, tudo aquilo, Senhor, que tem roubado, Pai, a nossa vida, Senhor, de intimidade, a nossa obediência diante de Ti, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Tudo que tem roubado, Pai, a nossa obediência e fidelidade, Pai, cai por terra, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor visite as mentes neste exato momento. Pai, visita cada mente agora, em nome de Jesus. E que toda perturbação mental caia por terra, Pai. Pai, todo embotamento mental cai por terra, Senhor. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem atacado, Senhor, o consciente e o subconsciente dos teus filhos, impedindo deles escutarem a sua voz de uma forma clara, verdadeira e objetiva. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que cai por terra. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que toda confusão, Senhor, trazendo, Pai, dificuldade de discernir a tua voz, cai por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro pleno alinhamento entre corpo, alma, mente, espírito, coração e DNA. Eu declaro que as nossas mentes, Senhor, têm a mente de Cristo. Os nossos olhos são santificados. Os nossos ouvidos são adestrados a ouvir somente a sua voz. A nossa boca é fonte de vida e não de morte. O nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, é um terreno fértil para as boas sementes que vão ser lançadas. Do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, exalará vida, Pai. Vida, Senhor. Vida, Pai, um manancial de vida, Senhor, para nós, para nossa casa, para os nossos queridos e para aqueles que estão ao nosso redor, Pai. É o que eu oro, Senhor, nesta manhã de sexta-feira. Declaro milagre, declaro provisão, declaro proteção do eterno. Livra, Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa entrada e a nossa saída, a nossa direita e a nossa esquerda. Em nome de Jesus, eu declaro o teu poder sobre essas vidas, sobre essas famílias. Eu declaro a intervenção do eterno, Pai, sobre as situações deles. Eu não sei o que eles necessitam, mas eu sei o que o Senhor sabe. E eu declaro e profetizo, Senhor, que se cumpra, Pai, tudo aquilo que eles necessitam de acordo com a tua vontade e o teu querer. Ministramos cura, ministramos, Senhor, em nome de Jesus, cura de paralisias. Ministramos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão paralisados, ó Pai, na vida sentimental, na vida espiritual, aqueles que sofrem de paralisia, Senhor, também no corpo físico, eu declaro e ministro cura agora, em nome de Jesus. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os seus membros comecem a se mover agora. Eu não sei se você passou algum trauma, eu não sei se você teve algum acidente que os seus membros ficaram paralisados, eu não sei se você está nessa live agora ou se você vai escutar depois. Mas eu declaro que em nome de Jesus, aqueles que sofreram algum tipo de paralisia, Senhor, eu ministro e libero cura agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ministramos cura, Pai. Que a unção de cura, Senhor, que o Senhor traz agora, Pai. Recaia, Senhor, sobre essa pessoa que vai escutar esta live agora, Pai. Que está escutando, Senhor. Receba a cura, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada. Em nome de Jesus, os seus membros voltam a funcionar. Pai, paralisia cerebral, em nome de Jesus, nós ministramos cura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
É o que eu oro e declaro, Pai, nesta manhã. Que eles recebam a cura do eterno, Pai, em todas as áreas da vida deles. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. O Senhor me mostrou de uma forma muito clara e me trouxe a palavra paralisia. Eu não sei se é alguém que está aqui na live agora, mas como a gente coloca as lives no YouTube, se vai ser alguém depois, mas o Senhor te toca, amém? Em nome de Jesus. O Senhor libera a cura, amém. Amém. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Receba a cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te toque. Que o Senhor toque você da cabeça à planta dos pés. Que o fogo do Espírito Santo comece a queimar sobre você. Em nome de Jesus. Que os anjos ministros de cura te toquem agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que ela se coloque, Pai, sobre os pés dela, Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo nome. E eu creio, Senhor, que ela dançará, Pai, para ti. Eu creio, Senhor, que ela testemunhará o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita também a Thaísa, Pai, em nome de Jesus. Elas serão testemunhos vivos, Pai, do teu poder e da tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém?